Vocês não olham o mural. Lá no mural, eu postei os Gente, vídeos. tem a aula 1 e a aula 2, se eu não me engano, já Exatamente. postadas. Aí você clica. Ah, é porque dele passa aqui mesmo, ó. Nem precisa ir para o canal. Bem, pessoal, boa noite. Ah, é porque ele faz. Aí você tem que colocar abrir. Ó. Olha, gente, é um absurdo uma coisa dessa. O canal está super prejudicado pela inoperância de vocês, tá? Vou exibir aqui. Só tem 8 inscritos. Absurdo. Um absurdo, um absurdo. Sinceramente, ninguém mais vai ficar com 10 na turma. Porque eu não vou mais. Agora eu vou tirar ponto. Porque vocês eram para estar já inscritos no canal, sininho. Aí o que é que acontece? Meu vídeo não está monetizado, eu não estou recebendo os royalties do YouTube. E aí pronto, fico eu prejudicado. Tenho 3 filhos, meus 3 filhos prejudicados por conta de vocês. Vocês estão vendo aí a página? Estão vendo? Se vocês não falarem, se eu estou olhando para a página, se vocês só botarem no coisa, só balançar a cabeça, eu não vou saber. Pronto, aí tá aí a página, depois tem que alguém se oferecer também como editor dos vídeos, porque fica muito coisado, fica aparecendo vocês e tudo. Aí tem que editar os vídeos. Ainda não tenho esse trabalho, ainda não sei fazer essa edição, tá? E aí, mas tá lá. Então vocês já podem ver os vídeos sem precisar pedir autorização. Certo? Então, se inscrevam no canal. No futuro, eu vou fazer apresentações, né? É engraçado que sempre aparece alguém quando vai ao começar os vídeos, aí sempre aparece vocês. Não sei muito bem por quê. Aí. Não, ainda nem tanto, Ana Luísa. Aí tem que depois eu vou ver se eu edito, porque fica esquisito, aí às vezes aparece, às vezes não fica muito legal, porque tá como tá na gravação. E pronto, basicamente é isso. Eu vou agora, já tem 12 inscritos. Olha, meu Deus do céu. Ai, o preço do sucesso é terrível, viu? Muito sucesso. 12 inscritos. Daqui a pouco o Whindersson Nunes vai ligar para mim. Aí agora eu já fiz menção ao Whindersson Nunes, em vez de colocar aula 3, eu já vou colocar discutindo desigualdades Whindersson Nunes, já para viralizar, já para criar essas coisas, assim, como se a gente estivesse brigando com o Whindersson, essas coisas todas, tá bom? Bem, pessoal, então eu vou começar, vamos trabalhar a aula de hoje. Eu passei para vocês 2 textos, né, o da Bell Hooks e do Abdias. Espero que vocês tenham lido. Eu não coloquei ali um texto, acho que vocês merecem. São duas obras que merecem ser lidas por vocês, tá? Elas discutem muito e nos ajudam a pensar diversos problemas sociais, então elas podem ajudar muito. E eu vou aqui agora projetar as apresentações um pouco para a gente discutir de um ponto de vista metodológico as questões que os autores trazem e como a gente, como cientistas sociais,
deve trabalhar com os contextos sociais, com as configurações sociais, para pensar os nossos problemas e os nossos objetos de pesquisa, tudo bem? Beleza, então vamos lá, vou colocar aqui. Aí quando eu perguntar, vocês estão vendo? Aí vocês não balançam a cabeça, não, vocês dizem, porque senão eu não vejo. Se vocês estão vendo a tela, se eu estou compartilhando a tela inteira, que eu nunca sei. Estão vendo? Tá a tela inteira? Tá. Muito bem. Então, bem, gente, hoje a nossa aula, nas nossas aulas, a gente vai discutir a questão das configurações e as configurações e diferenças sociais como questões, né? Diferenças sociais como questão de método. Na verdade, configurações e diferenças sociais como questões de método. Depois eu corrijo, mas enfim. A minha ideia é que a gente vai trabalhar esse tema quase como uma pré-problematização, certo? Como é que a gente olha para esse mundo social, como é que a gente olha para os fenômenos sociais, para os fatos sociais, para os nossos mundos de pesquisa, a partir de uma certa maneira de aprender esse mundo social, que é sempre mais complexo do que a nossa capacidade... Oi, professor. Com licença, boa noite, desculpe. Boa noite. É porque a tela não está aparecendo para mim. Não sei por quê. Eu já saí, já entrei, mas continua não aparecendo. Cecília, pois faça o seguinte, vá na nossa página, no mural, Certo. E baixa a apresentação em PDF. Ah, pronto, tá bom. Você abre em PDF e aí você vai acompanhando, tá bom? Certo. Se alguém tiver com essa mesma dificuldade de visualizar e tudo, também faça isso. Pronto. Ok, obrigada, professor. Perfeito. Então, é uma maneira como é que a gente olha para esse mundo social, para a complexidade desse mundo social. Então, é um pouco isso a nossa aula de hoje, tá bom? Bem, ao olhar, seja qual for o seu objeto, para conhecer um fenômeno social, para conhecer qualquer problema social, você vai ter que usar, você, em geral, vai ter que olhar para a história, para o contexto, para os múltiplos pontos de vista e para as posições sociais que configuram a experiência de pesquisa que você está estudando. Então, vamos lá. Eu quero analisar as torcidas de futebol, certo? Então, qualquer torcida de futebol, ela tem uma história, certo? Qualquer torcida de futebol, ela está inserida num contexto. As pessoas que participam de uma torcida de futebol, elas, obviamente, constituem uma unidade, mas é uma unidade problemática, onde você tem pessoas que participam da direção, onde vocês têm pessoas que participam da composição das músicas, onde você tem pessoas que têm um determinado grupo dentro do grande grupo. E, obviamente, que a variação de posição também repercute na variação de pontos de vista sobre a experiência social vivida. Nós trabalhamos com conteúdos de sentido, certo? Esses conteúdos de sentido, eles são sempre difíceis, eles não são simples, eles não são fáceis da gente aprender. A sociologia, a antropologia e a ciência política, quando a gente diz que elas não são ciências propriamente exatas, porque o objeto dessas ciências, ele não é como o da matemática, onde eu posso, por meio de equações, traduzir fenômenos. E essas equações podem ser expostas em suas variáveis por meio de um método de exposição que garante aquele fenômeno traduzido matematicamente
uma objetividade que é impossível ter quando eu estou discutindo, por exemplo, a opinião de pessoas sobre a democracia. Então, professor, mas se eu aplicar um survey, um questionário, aí eu controlo mais isso. Em parte. Em parte. Mesmo no questionário, você vai ter sempre um grau de subjetividade condizente inclusive, a possibilidade de pessoas mentirem no questionário, certo? Então, um questionário, ainda uma pesquisa quantitativa, nas ciências humanas, ela está sujeita a uma série de elementos, a uma série de problemas que envolvem as configurações. Quando eu falo as configurações, eu estou pensando a história desses contextos sociais, eu estou pensando as dinâmicas desse contexto, eu estou pensando os múltiplos pontos de vista desse contexto e as posições que constituem um contexto social. Então, independentemente, se você vai fazer um trabalho de sociologia, se você vai fazer um trabalho de antropologia, ou se você vai fazer um trabalho de ciência política, independente da área, independente de qualquer diferença em termos de objeto, o seu trabalho ele vai precisar considerar esses elementos, certo? A vida social ela tem uma história, então você precisa considerar essa história. Você está falando de um contexto desprovido de uma história, né? Até o Durkheim tinha muito essa discussão, né, de que a sociologia fazia era uma ciência, né, ahistórica, mas isso foi superado na própria sociologia francesa. Isso é em qualquer comunidade humana, né? Os outros saberes, né? Que hoje há uma discussão muito rica, né? Sobre a própria ancestralidade, né? Que mostra esse peso das tradições, da história, da vida das pessoas no seu presente. Então, quanto mais para aqueles que se pretendem, né? Pesquisadores, pesquisadoras dessas realidades sociais, como não olhar para a história dessas configurações, dessas experiências sociais, certo? Um contexto social, ele é sempre multifacetado, você nunca vai conseguir dar conta de toda a realidade social, você nunca vai conseguir dar conta de uma experiência que ultrapassa, de uma prática que ultrapassa mas eu tenho muita disposição, independentemente da sua disposição. Você sempre vai trabalhar com elementos limitados de um determinado contexto, certo? Você sempre vai ter diferentes olhares, não apenas das pessoas que vivenciam as experiências que você estuda, como dos pesquisadores que estudam as experiências que você estuda. É muito comum que a gente tenha variados olhares para a realidade social. E as posições sociais, elas são sempre, né, posições que podem, em alguns grupos, serem convergentes, mas elas também revelam muitas divergências. Então, conhecer, de certa forma, precisa envolver esses elementos, tá? Mais gerais, esses elementos que, de certa maneira, são fundamentais para eu dizer assim, agora eu vou começar, tá? Qualquer tema que você escolha, você vai precisar recorrer a muita leitura para conhecer a história desse tema, para conhecer os contextos que foram analisados, os pontos de vista estudados, as posições, quais são as lacunas, né, que essas pesquisas elas têm. Então, eu preciso realmente conhecer muito bem esses elementos para poder começar a desenhar os meus problemas de pesquisa, ok? Vários fenômenos atravessam, né, a realidade social. Eu queria dizer ali os fenômenos que atravessam a realidade social. Quais são os fenômenos que atravessam essa realidade social? Por exemplo, ao analisar
uma realidade como a brasileira, eu pensei esses exemplos, podem existir muitos outros, mas eu pensei esses exemplos ao pensar as realidades que vocês vão estudar, que são realidades em um país determinado. Não sei se alguém aqui vai fazer pesquisa em outro país, mas a maior parte de vocês vai fazer pesquisa no Brasil, muitos no Ceará, e essas realidades, elas são atravessadas por outros fenômenos. Ah, mas eu tá ali colonialismo, minha pesquisa não tem nada a ver com colonialismo. Eu vou estudar políticas públicas urbanas. Tá, você vai estudar políticas públicas urbanas, então você vai fazer toda uma discussão sobre urbanismo, né, sobre urbanidade, sobre cidade, sobre a experiência social de uma cidade, como Fortaleza, como Calcaia ou como Horizonte, e essas cidades, elas surgiram em contextos coloniais. Se eu estou dizendo aqui que você precisa considerar, para conhecer determinados fenômenos, a história desses fenômenos, em algum momento, o seu objeto vai discutir, ou ele vai ser atravessado pelo fenômeno da colonialidade. Certo? Ele vai ter alguns elementos. O colonialismo, nós somos uma sociedade que foi, digamos assim, passou por uma experiência colonial, e esta experiência colonial, ela não terminou, né? Ela não se concluiu. A experiência colonial, ela é uma experiência que, por meio de múltiplos elementos, se reproduz, né? Nós temos a memória, por exemplo, das cidades cearenses apagadas, né? Porque foi inventado nesse estado do Ceará de que não existiam índios e não existiam negros. Então, as cidades foram inventadas por conta desses processos também, né? Então, experimentar esses processos também. Então, pensar a realidade urbana de uma cidade como Fortaleza, sem pensar os efeitos sociais do colonialismo, dos processos, né, de destruição dos povos ancestrais e de repovoamento por meio de um elemento externo, né, que invade, que violenta, que estupra, que domina, é extremamente problemático. Possivelmente sua pesquisa ela vai ter diversas lacunas, porque você simplesmente não olha para esse fenômeno historicamente, você não contextualiza ele, você não pensa os pontos de vista, e você não está pensando as posições sociais como elas devem ser pensadas, achando que as diferenças sociais de classe, por exemplo, são meramente, né, fenômenos ali do capitalismo moderno, e não são, tá? Outro elemento que hoje é bastante discutido é o racismo, como essa sociedade ela se constituiu de maneira racista, né, fazendo desaparecer toda a nossa herança indígena, toda a ancestralidade dos povos africanos que foram transportados por meio da violência para este país, e isso, como a gente vê hoje, né, como a gente tem a oportunidade, a geração de vocês é uma geração que, diferente de quando eu era estudante, muito mais atenta a esse fenômeno, muito mais presente, porque de fato começa, né, um processo revolucionário no sentido de um outro olhar, de lutas que já não podem ser negadas, e isso é também um elemento que precisa ser considerado. Ah, mas minha pesquisa é sobre partidos políticos, né? Então, não tem nada a ver com racismo. Bem, é muito interessante você observar, né, como é que numa sociedade com diferenças raciais tão significativas como a nossa, onde nós temos heranças indígenas, onde nós temos heranças de povos negros oriundos da África. Como é que nas eleições municipais e governamentais a grande maioria dos candidatos são heterossexuais, são brancos, né, oriundos de uma classe média? Isso não acontece também por acaso, e isso tem a ver com a sua pesquisa sobre política, sobre grupos eleitorais, sobre partidos políticos. Então, são fenômenos que atravessam, fenômenos que têm uma proporção importante, significativa, que atravessam a sociedade e que podem ser observados em diversos tipos de pesquisa, certo? As diferenças de gênero,
né? A boa parte dos textos, boa parte da maneira como a gente aprende a própria linguagem é masculina, né? Os textos, vocês aprendem o homem como se fosse naturalmente, né? O homem, ele é a humanidade, né? Ele representa a humanidade e a mulher representa a mulher mesmo. Mas o homem, né? O masculino, os adjetivos masculinos, eles representam o todo, né? Então, e o todas é as mulheres. São as mulheres. Então, pensar essas diferenças de gênero, pensar as diferenças, né, oriundas do gênero, mas também oriundas de outros elementos, como a própria orientação sexual, né, os próprios efeitos de uma heteronormatividade na sociedade, são também elementos que podem repercutir em diversos tipos de pesquisa. Eu estou pensando o mercado e é impossível entender o mercado sem entender os efeitos da masculinidade nesse mercado. Eu estou pensando as taxas de violência, é impossível pensar as taxas de violência sem pensar os feminicídios. E eu estou pensando, sei lá, o transporte público, é impossível não pensar que esse transporte público é atravessado por relações diferentes entre gêneros, porque essas são relações, de fato, são fenômenos que povoam. Então, eu posso estar estudando um fenômeno e esse fenômeno ser atravessado por outros fenômenos, né? E esses são alguns exemplos disso, de fenômenos sociais que atravessam essa realidade e podem alcançar as pesquisas, os problemas que vocês estão estudando. As desigualdades sociais, elas são inúmeras, elas envolvem raça e gênero, né? Muitas pesquisas, elas têm esse elemento da interseccionalidade. Então, como é que colonialidade, racismo, diferenças de gênero e as desigualdades sociais, elas repercutem, né? Por exemplo, no acesso à escola, no acesso ao mercado de trabalho, no acesso à justiça, a diferentes formas pelas quais diferentes personagens sociais constroem seus projetos de vida. Então, como é que isso acontece, por exemplo, dentro de uma comunidade Tapeba, na Caucaia, até uma comunidade Saterê Maué, no interior do Amazonas, até como isso se organiza nas disputas de mercado lá nas cidades do Acre. Então, são esses elementos, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que esses elementos, eles são elementos fenomenológicos e problemáticos que constituem realidades e que vão podem estar se encontrando com outros fenômenos que vocês estão interessados em entender, certo? Os conflitos, eles são parte constitutiva, até existe uma sociologia do conflito, né? Que eu sempre brinco que não deveria ser tratada nunca como um campo específico da sociologia, ou de uma antropologia do conflito, ou de uma ciência política do conflito, porque o conflito, ele também é um fenômeno que pode ser observado em diferentes realidades, né? Eu estou estudando lá, eu quero entender como a rede de educação do Estado do Ceará, ela incorporou um determinado tipo de orientação de uma política conservadora, né? Então, quando eu vou estudar essa rede, eu estou lá me deparando com uma série de resistências a uma orientação mais geral do MEC. E aí eu preciso entender como é que esse fenômeno, como é que esses conflitos eles experienciam, né? São experienciados por essas pessoas, né? Sempre nesse elemento, né? Mas eu vejo muito acordos também. Não, os acordos também constituem um conflito, né? As lutas sociais são povoadas por avanços e recuos, por golpes e contragolpes. Então, essas realidades são dinâmicas. E como elas são dinâmicas, elas são atravessadas por essa pluralidade de fenômenos, né? As lutas, elas nem sempre são materiais, elas são também materiais, mas elas são simbólicas, né? A gente tem lutas e repercussões que envolvem a raça, que envolvem o gênero, que envolve
capacitados e não capacitados, pessoas com deficiências, que lutam, né, também pelo seu reconhecimento numa sociedade para capacitados. Isso são lutas que envolvem não só as bases materiais, mas também as formas de reconhecimento e os símbolos que constituem esta realidade social. A gente tinha uma luta muito interessante hoje das religiões de matriz africanas de serem reconhecidas, de ocuparem uma posição que lhes foi negada historicamente, né? As grandes religiões, né, consagradas são aquelas do cristianismo branco, né, neopentecostal e católico, e muito dessa ancestralidade das religiões de matriz afro foi renegada, e isto, reconhecer os símbolos, né, reconhecer os mitos, reconhecer as tradições dessas culturas, ela é um elemento que também constitui uma luta simbólica nessa sociedade. As disputas políticas, elas envolvem tanto as conflitualidades quanto essas lutas simbólicas, quanto as lutas materiais, quanto as lutas por reconhecimento, mas também as lutas por redistribuição do capital simbólico desta sociedade. Vocês viram muito isso, desde as análises do Weber, passando pelo Marx, até o Bourdieu, e uma série de outros autores que demonstram isso, né? E isso tem a ver muito com as dinâmicas de poder da nossa sociedade, né? Como é que essa sociedade, que tão plural, né, ela é dominada e controlada, por exemplo, por homens brancos, ignorantes, reacionários, monarquistas, ultraconservadores. E isso tem muito a ver com as dinâmicas do poder, tem muito a ver com a maneira como as colonialidades, né, o processo colonial, ele ainda repercute na nossa sociedade, ele ainda repercute na maneira como a própria população olha para quem deve ser o seu representante. Então, por que esse representante ele é branco, né? Em geral, ele é branco, ele é conservador, ele é um político, por mais que pareça um charlatão, mas é um político que tem, né, essa capacidade, né, de ser populista, de angariar apoio desses segmentos mais conservadores. Então, todos esses elementos são elementos que atravessam essa realidade social e que precisam ser olhados na sua pluralidade quando eu vou fazer qualquer tipo de pesquisa, certo? Eles não são apenas temáticas que eu estudo ou não estudo, são fenômenos que constituem a história, o contexto da sociedade brasileira e que possivelmente vão aparecer independentemente daquilo que você vai pesquisar, tá ok? Obviamente que cada um vai ter a sua especificidade, vocês vão fazer recortes no interior dessa realidade, mas sem esquecer desse contexto, sem esquecer da sua história, ok? Esta sociedade, né, como vocês puderam ver no texto do Abdias Nascimento, ela é marcada, né, por mitos, essencialismos e silenciamentos sociais. Então, todo o processo de formação da sociedade brasileira, ele envolve, né, a ideia do mito do branco, colonizador, senhor e político benevolente. Esses são elementos que constituem o imaginário social. Então, quando você vai olhar para esta sociedade, você vai olhar para a configuração política dela, isto vai aparecer, esses elementos vão aparecer, né? Esta é uma sociedade que experimentou a escravidão. Então, quando você está olhando, você está fazendo um trabalho do ponto de vista marxiano, olhando para as diferenças de classe no interior do mercado virtual o e-commerce, né? E você está olhando para aquilo ali e você vai ver esse mercado, essas posições povoadas por brancos. E quando você vai olhar as características desse mercado, do consumo, do alto consumo, você vai ver números que refletem uma população branca diferente dos números quando você vai olhar a população em geral, né? Isso tem muito a ver com o processo de concentração de renda, isso tem muito a ver com o processo de acesso à tecnologia, isso tem muito a ver com uma série de
possibilidades que foi oferecida para a população branca em detrimento da população negra, né, cujos ancestrais foram escravizados. E esses processos de dominação, eles têm uma repercussão social. E essa repercussão social, é isso que o Abdias nos convida a olhar, ela precisa ser considerada quando eu vou pesquisar uma realidade onde essas coisas aconteceram. Então, sua pesquisa não é sobre isso, mas é também, porque em algum momento você pode se deparar com dados, né, que revelam uma desproporcionalidade entre negros e brancos, e essa desproporcionalidade demonstra o privilégio branco, como, por exemplo, eu vou ter muito mais brancos ocupando entre os milionários brasileiros do que entre os pobres brasileiros, e quando eu olho os dados gerais, o Abdias faz isso durante todo o texto, vocês vão ver vários textos dele, onde ele mostra isso, onde como é desproporcional, né, na hora que eu olho as condições sociais subalternas, e eu olho para as posições sociais privilegiadas, e ali os números, as populações negras e brancas, elas é claríssima a desproporcionalidade, né? E isso aparece em outro elemento também muito presente na nossa sociedade, quando a gente discute o genocídio da população negra. Eu sempre digo isso para vocês. Quando a gente está falando de genocídio da população negra, a gente não está falando de um fenômeno que é abstrato ou é a bandeira de um grupo político. O Abdias também mostra isso. E todos os relatórios de homicídio escritos até hoje, no Brasil hoje, mostram isso. O número de mortes violentas na população brasileira, mas, em geral, mais de 70% dessas mortes atingem pessoas negras. Essas são as principais pessoas afetadas por uma série de problemas sociais e dinâmicas sociais da violência que, infelizmente, as alcança de maneira diferente da população branca. Então, eu tenho um número pequeno de homicídios entre a população branca, enquanto eu tenho altos índices de homicídios entre a população negra. Isso é demonstrável. A mesma coisa quando eu penso a violência policial, a polícia mata muito mais pessoas negras do que brancas, e, em geral, esta população é concentrada nos territórios subalternos, os territórios subalternizados economicamente por uma razão capitalista, neoliberal, que povoa também, né, o mundo globalizado e constituído por uma economia de mercado. Então, este é outro fenômeno que muito dificilmente, independente dos trabalhos de pesquisa que você vai fazer, ele vai atravessar, e você precisa estar atento quando você observa, quando você olha para os números, para as taxas de homicídio, para as taxas da população, e você vê ali uma desarmonia, né, que retrata fenômenos como o genocídio da população negra. Então, existe uma objetividade aí, demonstrável empiricamente. Você não está falando só de algo que é uma bandeira de luta, né? E outros elementos, como a marginalização e o racismo epistêmico. Isso é uma coisa muito discutida hoje no campo das ciências sociais, um campo povoado pelas epistemologias europeias, ocidentais, né, que, de certa forma, marcam a maneira como a gente construiu o conhecimento, e, ao construir o conhecimento da ciência, muitas vezes subalternizamos o conhecimento popular, né, que já é tratado como popular, como uma forma justamente de eliminar, né, de diminuir e de subalternizar esse conhecimento. Então, é muito interessante hoje, como no campo das ciências sociais, e essa discussão ela tem sido muito profícua, ela não é tão forte nos outros campos da ciência, não é tão profícua assim, por exemplo, quando a gente pensa ciências sociais aplicadas na administração, no direito, e tampouco ela é profícua quando a gente pensa o campo das ciências exatas. Mas o campo das ciências humanas, ele tem sido provocado, ainda é muito incipiente, ainda tem um trabalho muito grande para fazer,
porque realmente nós, ao olhar para o social, quase que enquadramos esse social e o traduzimos a partir das tradições europeias. E tanto vocês vão ver repercutir isso na própria constituição do curso de Ciências Sociais, vocês vão ter muitos professores de vocês falando da França, falando dos Estados Unidos, falando da Europa como um todo, mas muito poucos que olham, né, que vão olhar para o Brasil, que vão olhar para o sertão, que vão olhar para a Amazônia, que vão olhar para as fronteiras, que vão olhar para a periferia, para outros saberes e trazer essas outras complexidades, não apenas como um objeto de pesquisa, mas como saberes que dialogam, como saberes que nos ajudam a entender a realidade social num patamar equivalente ao da sociologia, ao da antropologia ou da ciência política. Então, isso é um elemento importante para que vocês também pensem sobre isso, também se abram a olhar menos, né, só para os conjuntos epistêmicos europeus e estadunidenses, mas também também pensar, né, não só esse outro como o objeto de vocês, porque aí sim ele está problematizado na antropologia, na ciência política e na sociologia, como objeto sim, mas olhar esse outro numa perspectiva horizontal, na qual você dialoga, na qual você constrói por meio de um diálogo e não por meio da subalternização desse saber, né, fazendo aquela construção a partir de algo que ele não sabe e que você, como cientista, sabe e, portanto, é superior. Eu trabalho muito numa perspectiva de uma ciência de uma ciência que trabalha com os sentidos e os conteúdos de sentidos, e eles fazem parte de uma perspectiva dialógica. É óbvio, nós ocupamos também uma posição, essa posição é de poder, as pessoas não estão liberadas, né? Não tem tempo liberados para fazer pesquisa e para fazer o que vocês podem fazer, muitos com muito mais dificuldade, outros com maior facilidade. A gente lutou muito, né, para que a gente tivesse um conjunto de bolsas de estudo que pudesse ajudar a vocês a fazerem as pesquisas de vocês, de graduação e pós-graduação. Tudo isso tem sido destruído por esse governo, que composto por ignorantes e incompetentes, e tem sido assim destruído numa escala sem precedente, né? As bolsas de pós-graduação sendo eliminadas, e aí realmente fazer pesquisa no Brasil acaba sendo um privilégio, né? Sendo para poucos privilegiados, e a gente acaba, nós então das ciências sociais somos os primeiros limados desse processo. É preciso muita energia também, porque a gente também acaba sendo ingênuo nessa disputa, né? Porque acabamos fragilizando muitas vezes o nosso campo quando a gente deveria estar se unindo para disputar, né, em algumas camadas uma posição melhor para a nossa ciência. E, infelizmente, isso também não acontece. E ela é uma ciência importante porque é uma ciência que está trazendo essas discussões que não existem lá na física, que não existem lá na biologia, que não existem lá na matemática, que não são feitas no direito, não são menos na filosofia. Então, a gente tem um papel aí muito importante, mas, infelizmente, não estamos conseguindo, nesse momento, alcançar, né, sensibilizar e nos contrapor à destruição do campo das ciências humanas que está acontecendo no país. As questões de gênero são outras que são também uma discussão que povoou as ciências sociais, elas têm nos provocado a pensar os universais diante das problematizações de gênero, o próprio, né, como é que fala, os direitos humanos, né, e pensar esses conceitos que constituem os direitos humanos, porque, de fato, homens e mulheres não ocupam a mesma posição, e como vocês viram no texto da Bell Hooks,
nem mulheres brancas e negras ocupam a mesma posição. O problema racial ele atravessa a experiência de gênero, e as circularidades do gênero em um mundo racializado e marcado por diferenças de classe também precisa ser considerada. Por isso que eu sempre digo assim, um conceito muito feliz que tem sido discutido no campo das ciências humanas também é o conceito de interseccionalidade, onde a gente olha para as diferenças e procura considerar essas diferenças não apenas como um elemento, mas é preciso considerá-las como uma questão metodológica. É preciso que vocês realmente estejam sensíveis a olhar para o mundo atravessado por essas diferenças, atravessados por esses fenômenos, porque se você não estuda, se você não lê, se você não pensa sobre essas diferenças, o seu trabalho vai acabar reproduzindo as generalidades universalistas que tanto aí fazem parte de muitos dos textos que vocês leem durante a graduação. Então, tá lá o cara falando do homem, tá lá o cara falando do poder, de formas genéricas, e no mundo social, isso não é assim. As coisas são muito mais atravessadas por diferenças de gênero, raça e classe, né? E assim, homens brancos marchando para invadir o Congresso não sofrem mesmo tipo de resistência se fossem mulheres negras marchando para invadir o Congresso, né, na luta contra os estupros que elas sofrem. Não, os muçulmanos não teriam a mesma sorte, os povos indígenas estadunidenses tampouco, mas, né, a cumplicidade ali dessa branquitude permite com que um fenômeno como a gente observou hoje durante o dia, eles aconteçam, né? De outra forma, eles não poderiam acontecer. Né? Muita gente, muitos âncoras, né? Muitos dos jornalistas falando da cidadania, né? A cidadania nem estaria em discussão num caso como esse. Possivelmente, pessoas negras, pessoas muçulmanas, pessoas indígenas já estariam sendo enquadrados como terroristas. Ninguém estaria discutindo o problema da cidadania. Isso só acontece porque esse mundo não é tão universal, os direitos não são tão universais quanto as legislações que constituem esse mundo querem nos fazer ver. E aí, gente, tem uma grande questão. Vocês são cientistas sociais, e não são juristas. Certo? Muita gente confunde a norma. O mundo social ele é povoado por normas que pretendem ser universais. Só que o direito tenta justamente apagar as diferenças. O direito, para ele existir, ele realiza inúmeros epistemicídios, né? E aí tenta homogeneizar diferenças que não deveriam ser homogeneizadas, né? Quando a gente pensa o direito à terra, como é que pode um grupo, né, de empresários europeus ser proprietário de uma terra onde povos vivem há milênios nessa terra, onde estão enterrados seus ancestrais, onde está toda a sua história, né? E de repente uma empresa estadunidense, uma empresa europeia, uma empresa chinesa, ela é a proprietária de uma região, reivindica essa região, né? E o direito ali garante a essas empresas uma série de elementos que possibilitam que ela dispute, ela retire da terra os povos ancestrais, né? Justamente porque esse direito universaliza o que não deveria ser tratado dessa maneira, né? Então, o problema da sexualidade das lutas sociais e políticas, ele precisa ser considerado, ele precisa ser pensado, e é importante hoje que vocês sejam cientistas sociais, pesquisadoras e pesquisadores preocupados, que vocês tenham um olhar capaz de enxergar isso. E, como eu digo sempre, independentemente do recorte e do problema que você vá
estudar mais especificamente, certo? Falando de questões que são para a gente pensar a história, pensar o contexto e pensar a maneira como a gente faz pesquisa. Aqui é um trecho, né, do livro da Bell Hooks, que eu gostaria de ler, que ilustra muito bem o que a gente tem tentado, a discussão que eu tenho, que eu quero fazer com vocês hoje, né? Ela diz o seguinte, né? No período da escravidão, pessoas brancas criaram uma hierarquia social baseada em raça e sexo, que posicionou homens brancos em primeiro lugar, mulheres brancas em segundo, apesar de às vezes serem colocadas na mesma posição dos homens negros, que estavam em terceiro lugar, e as mulheres negras eram as últimas. O que isso significa, em termos de política sexual de estupro, é que, se uma mulher branca foi estuprada por um homem negro, o episódio é visto como mais importante, mais significante do que se milhares de mulheres negras forem estupradas por um homem branco. A maioria dos estadunidenses, isso inclui pessoas negras, reconhecem e aceitam essa hierarquia. Já a internalizaram, seja consciente ou inconscientemente. Isso é extremamente importante para a gente pensar os fenômenos sociais. Extremamente importante. Essa hierarquia social, ela é constitutiva do imaginário de sociedades racializadas. O Brasil não é diferente. Milhares de pessoas negras morrem todos os dias. Vocês vivem numa cidade, Fortaleza, né, onde 11 pessoas foram assassinadas por policiais, por ex-policiais, onde teve participação da polícia na chacina do Curió. Vocês vivem numa cidade onde aconteceu a chacina das Cajazeiras, onde 8 mulheres, onde 14 pessoas foram mortas, sendo 8 mulheres, a maioria negras. E esses fenômenos, eles acontecem na nossa cidade e é capaz de eu estar falando disso aqui agora e muitos de vocês nem saberem do que eu estou falando. Nem saberem. Né? Muitos de vocês ouviram falar da chacina do Curió, ouviram falar das Cajazeiras. Mas, imaginem, né? Policiais invadindo e atirando contra estudantes do Aridiçá, contra estudantes do Cristo, contra estudantes do Farias Brito, né? Imaginem uma festa na aldeota sendo cercada e 14 pessoas, filhas de juízes, filhas de desembargadores, filhas de professores universitários, filhas de advogados importantes da cidade, filhas de políticos importantes, se eles fossem assassinados. Todos nós saberíamos desses casos, toda a população choraria por esses casos, nós teríamos um dia, né, um memorial. Nenhuma dessas situações que eu narrei sequer foi decretado um luto. Né? Milhares de mulheres negras nesse estado são torturadas e mortas. E nós sequer sabemos dessas situações. Né? Nós criticamos muitas vezes os programas policiais em que isso passa, porque nós achamos que isso contamina, né, nosso almoço, porque, nossa, estou falando ali de morte, pessoas pobres morrendo na hora do almoço, né? Mas esses fenômenos acontecem e eles não repercutem, eles não emocionam, né? É muito diferente. Então, raça e sexo ocupam ali, né? A posição social, raça, sexo, classe, elas vão atravessar os fenômenos, e elas vão marcar esse imaginário, e elas constituem uma hierarquia, elas constituem uma diferença que aparece. Se você estiver pesquisando, por exemplo, mercado de trabalho, isso está no seu trabalho, isso tem que aparecer no seu trabalho. Você está pesquisando violência, isso diz algo sobre o que você pesquisa. Você está pesquisando sistema educacional, então isso diz. Né? Você está estudando lá livro didático, e está lá no livro didático, não existe diferenças, né? As pessoas são todas iguais. Mas se as pessoas são todas iguais, por que o menino e a menina branca, que mora na aldeota, ela pode ir e voltar da escola em segurança, enquanto o filho da pessoa que trabalha na casa, dessa família,
mas que estuda lá no Canidezinho, por que ele não tem a mesma possibilidade? Né? E ele pode até estudar em livros que foram feitos por empresas, que estão contando as mesmas histórias para essas crianças, né? As mesmas histórias, mas umas acreditam que podem viver miseravelmente, enquanto as outras não podem, elas vivem bem, né? Elas têm aula de IO, elas têm aula de música, elas têm aula de dança, elas têm piscina, elas têm acesso a uma série de coisas, e a outras não têm. Aí tá lá você, cientista social, sendo besta, dizendo que esse mundo é tudo igual, é tudo, assim, as pessoas estão, o problema do livro didático é só didático, né? E não é a maneira como ele é produzido numa sociedade em que injustiças são reproduzidas pelo sistema educacional diariamente. Aí é complicado, né? Seu trabalho possivelmente vai falar de um mundo que só existe na sua cabeça, mas não na realidade. E aí, muitos trabalhos são escritos dessa forma, né? Eu espero que não seja o caso das monografias, das dissertações e das teses que vocês irão escrever. Pelo menos eu espero que assim seja. Certo? Então, o pesquisador, diante desse mundo problemático, o que é que ele deve considerar? O que é que vocês, diante assim, de tantos problemas, de tantos fenômenos de que constituem a história, o contexto, as configurações, as tramas desse mundo, o que é que vocês devem considerar? Certo? A primeira coisa é fazer da dúvida um elemento fundamental diante de uma realidade que não pode ser tratada como óbvia. Vocês não vão estudar, nunca acreditem que vocês vão estudar é simples, é fácil, ou é óbvio, né? Não acho que um livro didático, se o seu objeto é um livro didático, não acho que ele é uma obviedade, ou que ele só, né, ele pode ser traduzido ali por si mesmo, como quase um objeto de laboratório, né? Então, não achem que a realidade pode ser estudada numa sentada. Você olha e você sabe. Você lê um texto, pronto, você já sabe a realidade. Pelo amor de Deus, como é que uma realidade tão complexa como essa, né? Com tantas histórias de vida, com tantas experiências, com tantas multiplicidades, com tantas diferenças, com tantas contradições, pode ser traduzida por um texto, por um conceito. Os conceitos sempre são menos, eles sempre reduzem a realidade. Certo? Então, é desconfiar é desconfiar muito mais daquilo que está no texto, daquilo que está resolvido, né, do que os saberes com os quais você está dialogando, né? Escute, aí você tem que escutar. E você vai escutar coisas que você não quer ouvir, que você não quer saber. Assim, mas eu acho que isso. Pois é, escute. Você vai fazer uma pesquisa qualitativa, uma etnografia, você precisa escutar as pessoas e você precisa levar a sério o que elas estão dizendo para você. Certo? Você levar a sério. Eu pensava que aqui era assim, mas não é. É de outro jeito. As pessoas estão te levando para ver coisas que você não estava esperando. E que bom. E que bom, que imagine que vida é essa em que você tem tudo traduzido do jeito que você esperava. Há uma obviedade assim, e você já estava pronto para essa realidade, né? Você estava completamente assim, sem esperar que nada acontecesse, que fosse desfazer tanta certeza que você tinha dentro da sua cabeça. Então, coloquem dúvidas na cabeça de vocês. As imagens que as pessoas têm do mundo precisam ser também problematizadas e consideradas de maneira relacional. Certo? Se você for conversar, nós estamos agora diante de um grande dilema social. Certo? Vacina. Tem gente dizendo que não quer se vacinar. Minha mãe foi dizer que está com medo de se vacinar. Como o filho dela, como agente político, que quer que ela se vacine, né? Eu já fui tratando assim de passar o trator epistêmico, né, na cabeça da minha mãe.
certo? Dizer, a senhora vai se vacinar, não pare com isso, não sei o quê. Enfim, fui lá, passei meu trator epistêmico lá por cima da minha mãe para dizer, para convencer, para deixar ela convencida de que vai se vacinar. Como cientista social, você é a pessoa que vai procurar entender por que essa mulher não quer se vacinar. Certo? Então ninguém está pedindo para você concordar com ela, não. Tá certo? Mas se você não vai agir como filho, convence seu pai, a sua mãe a se vacinar. Pode usar violência? Não. Mas é difícil, mas não pode usar violência. Mas convence seu pai e sua mãe a se vacinar. Como cientista social, no dia que você for fazer pesquisa e entender por que as pessoas não querem se vacinar, eu recomendo que você escute as pessoas. Certo? Você as escute. E escute várias pessoas que não querem se vacinar, porque elas vão te oferecer uma multiplicidade de pontos de vista. E você vai ter que relacionar essas coisas. Certo? Aí você vai discutir com as pessoas que querem, com o seu ponto de vista, que é sempre relacional, com o ponto de vista da ciência, com o ponto de vista dos saberes, das disputas políticas, dos diferentes grupos políticos que constituem essa. Então a vacina se tornou objeto de uma politização. E aí, se você quer pesquisar isso, você tem que entender isso. Certo? Aí você não é mais o filho ou a filha da sua mãe, do seu pai, querendo brigar com eles para se vacinar. Você é uma pesquisadora, um pesquisador que vai querer entender. Certo? Aí você pode entender isso e ao mesmo tempo brigar com seu pai, com sua mãe para se vacinar? Pode. Certo? Esta pureza. Eu tenho que ser puro. Eu tenho que ser a expressão daquilo que eu... Não. Certo? Não precisa. Você precisa ser um profissional. Uma profissional. Você está fazendo sua pesquisa e, inclusive, você pode dizer na sua pesquisa: durante todo o tempo eu trabalhei para que as pessoas se vacinassem. Mas eu realizei 10 entrevistas onde eu fiz essas e essas perguntas, buscando não interferir no que as pessoas me diziam. E aí, depois de um tempo, eu interferi. Eu achei que tinha que... Eu briguei com essas pessoas. E a briga resultou nisso. Certo? Mas você tem que escutar. Você precisa problematizar essas imagens. Porque senão você não faz pesquisa. Aí você vai fazer... Aí, não, eu quero ser um ativista anti-vacina. Perfeito. Precisamos mais de você fazendo isso do que fazendo pesquisa. Tá bom? Precisamos. É muito mais... Você vai ter uma contribuição para a sociedade brasileira muito maior do que como socióloga, sociólogos, antropólogo, cientista político. Mas se você quer fazer uma pesquisa, não só esse trabalho de base fundamental, se você quer fazer uma pesquisa, aí você tem que ter um pouco de paciência. Você vai ter que ter um pouco de resiliência. Você vai ter que conversar com as pessoas. Certo? Tá suave? Entendimento? E aí, um terceiro elemento. As suas certezas são péssimas coisas para carregar sem questionar nas diferentes etapas do processo de pesquisa. O que você sabe pode ser um problema para você durante a sua pesquisa. Sobretudo se você estiver disposto a realmente enfrentar esses problemas. Enfrentar esses problemas com seriedade, dizendo assim, se colocando em questão também. Questionando os seus próprios valores, suas próprias certezas. Então, estes são elementos que super importantes para você ter, para você levar em consideração dentro de um processo que tem diferentes etapas, que tem diferentes momentos, que vai estar sendo construído aí ao longo de um período da sua vida. E que você precisa realmente levar bastante a sério. Tudo bem? Então, essas eram as questões que eu queria tratar aqui hoje com vocês. E aí eu abro agora para
as observações de vocês, tá bom? As considerações que vocês tenham. Eu vou só aqui pegar um copo de água. Falei esse tempo todo sem tomar um gole d'água. Mas aí agora eu abro para vocês. Por favor, quem quiser se inscrever, levanta a mãozinha, a gente vai organizando aqui as inscrições. Ninguém levantou a mão? Vocês estão aí? Vocês não têm dúvida nenhuma? A aula foi perfeita. Vocês estão me ouvindo? Sim. Paulo, eu sei que... Paulo, quero que reagiram. Questões, gente, perguntas. As monitoras, as estagiárias docentes também podem se manifestar. Não, eu fiquei acompanhando a discussão e refletindo, né? Por exemplo, como isso é novo, de às vezes a gente sentir a necessidade de incluir algumas questões no decorrer dos nossos objetos de pesquisa, das nossas construções de tema, né? Por exemplo, existem alguns temas que não tem nenhuma possibilidade da gente abordar sem trabalhar o racismo. Porém, isso não é óbvio, né? A gente vai trabalhando os recortes, aquilo que a gente vai estruturando, né, enquanto pesquisador, e aí, no decorrer do campo, a gente vai percebendo as outras necessidades que vão surgindo e devem ser inseridas, né, então, assim, as questões de gênero, a questão do racismo, então, são questões que hoje são óbvias, né, mas como o professor falou, não, essa obviedade não faz tempo que está clara, né? A gente vem percebendo essas necessidades de relações hoje, mas antes existiam, sim, muitas pesquisas que contavam com esse recorte. Ah, mas estudou isso aqui sem colocar gênero? Sim. E aí, quando vai analisar a pesquisa, ela não abordou nada do que deveria e, às vezes, diz respeito total a gênero, né? Então, é importante a gente tanto considerar as pesquisas que incluem, como considerar as pesquisas que não incluem, como oriundas de um período passado, né, que deve ser trabalhado, mas que também, às vezes, são pesquisas muito importantes, mas não tiveram esse olhar que hoje a gente reflete sobre essas questões, né. Eu fiquei um pouco refletindo isso, da diferença que é você ter uma pesquisa que tem essas interseções relacionadas e das pesquisas que não tem, né, como fica uma pesquisa um pouco pobre, um pouco mais técnica, mas que também, né, deve ser considerada, tendo em vista que são questões um pouco novas dentro dos nossos diálogos, dependendo de qual seja a área, né, por exemplo, eu sou do serviço social e a gente sempre considerou a necessidade dessas relações, né, mas não também sempre, eu acho que, Chico, a partir do momento que eu falo sempre, né, isso é mais trabalhado por algumas vertentes dentro do campo, mas já outras fazem sim análise sem esses recortes, então eu fiquei refletindo um pouco até onde existem pesquisas com essas considerações e até onde pesquisas sem essas considerações, né, e aí me remeti também a questões de homicídios e juventude, a partir do momento que questionar quem são esses jovens, suas questões culturais, né, suas questões de gênero, vem sendo algo mais novo, né, então sempre houve um controle maior dos números, né, então hoje há uma necessidade maior de percepção de quem são esses números, de por que são esses números, né, de tratar essas questões com maior sensibilidade. Enfim, eu vim tentando refletir com outras pesquisas, mas é isso a minha observação. Perfeito, Messiane. É também um reflexo do tempo, né? A ciência, ela também vai aprendendo, os processos, eles são cumulativos. Então, isso não renega o trabalho. Por exemplo, nós tivemos uma influência muito forte do marxismo, né?
Então, uma leitura muito marxiana do mundo. Então, se você pegar toda a tradição das ciências sociais brasileiras, você vai ver ali um marcador muito forte da diferença, que era a classe. E quando há outras questões, outros marcadores sociais da diferença, como o gênero e a raça aparecem, há uma resistência dentro do próprio campo, achando que primeiro eu preciso resolver questões relacionadas às diferenças de classe e essas outras questões são subalternas. Então, elas também são objeto de uma disputa dentro do campo, para dizer assim, essas questões não são subalternas por conta de uma determinação da classe, elas são elementos centrais, fundamentais, né? E, obviamente, que a gente vai aprendendo com isso, a gente vai incorporando, e são justamente as gerações seguintes que vão fazendo esse trabalho, como você colocou, de ir incorporando essas discussões e ir fazendo uma leitura cada vez mais sofisticada dessa realidade que são experimentadas e que são parte dessa realidade, mas que a gente não olhava para elas a partir desses conceitos, a partir dessas questões. Bom? Lucas. Tem uma questão aqui também do Tomás, o Lucas levantou a mão. Lucas, se você quiser falar, e aí depois eu leio a questão do Tomás. Do Thomas. Então, vou ler logo, Lucas. Você está conseguindo falar? Ah, tá bom. Está com a mão levantada. É Tomás ou é Thomas, Rodrigues? Eu não lembro. Professor, queria saber como lidar com esses fenômenos que atravessam o objeto sem acabar trazendo um texto ou artigo demasiadamente excessivo. Necessariamente, a gente não precisa trazer, justamente assim, fazer. Vou dar um exemplo de um relatório de pesquisa, certo? Quando saíram os primeiros mapas da violência, a gente debatia muito os índices de homicídio gerais, porque era o que era publicado. Homicídio no Ceará, aí tem um número lá, de homicídios por 100 mil habitantes. Aí homicídio, só com o passar do tempo, é que saía homicídio mulher, homicídios de mulheres. Aí tinha um mapa dos homicídios das mulheres. Depois, homicídios e raça. Aí saía. Não necessariamente você precisa. A gente está falando de um artigo, de um texto, mas a gente está falando de pensar o dado, e essa foi a problematização que foi sendo feita. Né? Olha, eu tenho um dado de homicídio peraí, eu tenho 30 homicídios por 100 mil habitantes no Ceará. Mas quando eu olho a população branca, essa taxa cai para 18. E quando eu olho a população negra, essa taxa sobe para 50. Então, eu não estou falando só, Thomas, de um artigo, de que você vai trazer o artigo, vai trazer uma discussão, mas eu estou falando de como você pode, usando uma própria técnica, que o próprio manuseio do dado, você vai trazer uma discussão. Por que é que pessoas negras morrem mais do que pessoas brancas? E aí, obviamente, na medida que você vai querer sofisticar a sua análise desse fenômeno, você vai trazendo a literatura, certo? Mas você pode fazer uma pesquisa empírica e demonstrar que um fenômeno como homicídio, por mais que a sua pesquisa seja sobre homicídio, existe uma questão racial. Aí, quando eu vou olhar a classe dessas pessoas, aí eu vou olhar. O número de homicídios é muito menor entre pessoas ricas, muito maior entre pessoas pobres. O número de mortes violentas por disputa de droga, ele é muito mais masculino do que feminino, mas o número de mortes por questões domésticas é o universo feminino que compõe. Então, eu vou estudando dados empíricos, discutindo essa realidade, pensando essa realidade. Então, eu não estou falando só de um problema da literatura, certo? Eu estou falando de uma questão do próprio método.
Eu estou estudando o acesso à escola. Aí eu tenho que pensar, que escola é essa? Eu quero saber, eu quero que você discuta a escola, mas a escola não é só um espaço amorfo, não. A escola é ocupada por meninos e meninas que têm resultados diferenciados, né? Que têm atenção diferenciada, que chegam a posições sociais diferenciadas. Você pode fazer na sua pesquisa, você pode olhar para dados gerais e observar. Mas a escola não trabalha raça, os dados não trabalham raça, certo? Mas quando você vai observar, quem são, por exemplo, você tem lá na sua escola um problema de evasão, certo? Tenta fazer uma amostra, tenta olhar, que você tem esse dado de evasão, esses estudantes são oriundos de que local, certo? Aí você foi lá, visitou a casa para ver o problema dos egressos. Aí você chegou, encontrou 3 famílias de pessoas pobres, negras, que moram numa travessa, sem saneamento básico, sem isso. Essas mulheres são mães, mas elas têm uma história. Muitas dessas histórias envolvem violência, envolvem abandono. Então, você tem toda uma complexidade que você não precisa do artigo de milhares de textos, pessoa sofisticada, não. A tua experiência empírica está te demonstrando algo que boa parte dos pesquisadores antes de vocês, isso que a Messiane chamou a atenção, boa parte dos pesquisadores antes de vocês não estava preocupado, não olhava para isso, porque não era a questão que eles que preocupava, não estava no horizonte olhar para essa questão. Era muito mais a questão de olhar, né, a classe, ou fazer um tipo de pesquisa que envolvia só o espaço e descobrir só aquilo que as pessoas vão dizer a partir de uma determinada situação, de uma determinada questão. Então, quando o pesquisador, a priori, já não se interessa por essas questões, obviamente, não vão aparecer nas suas pesquisas. Mas quando você olha para elas, quando você se interessa por elas, quando você olha para as pessoas com quem você está conversando, e entende ali que tem diferenças de gênero, de classe e de raça, e que essas diferenças têm repercussões, que essa mulher negra, né, com 3, 4 filhos, abandonadas por um homem que está trabalhando, que está tentando dar conta de uma série de problemas econômicos, cotidianos, com o seu próprio envelhecimento do seu próprio corpo, né? Em uma estrutura desigual, injusta e racista, quando você tem estas informações e você se preocupa com essas questões, você tem a capacidade de fazer um trabalho que vai ser diferente dos pesquisadores que vieram antes de você. Certo? E você não precisa nem manusear tanta literatura. E é claro que tem que ler. Eu recomendo que vocês leiam os textos que estão à disposição de vocês, né? Foram colocados lá, a Julia Teixeira, acho que estão, todos os textos já estão, né? Já estão no mural. Tá? Então, tanto o texto a Júlia colocou, tanto o texto da Abdias, quanto o texto da... eu já tinha colocado o texto da Bell Hooks. Então, lá vocês podem acessar e ter acesso a esse texto. Jennifer, você levantou a mão? Vocês estão só criando, né, a ilusão de uma interação social durante a sala de aula, né? Porque, na verdade... Professor, eu estou com a mão levantada. Tá bom, Carolina. Para mim, Carol, você não tá, mas tudo bem. Eu vou acreditar em você. Tem aqui, professor. Tira o print para mostrar para o senhor, se você quiser. Tá bom. Vou até baixar ela aqui. Então, quando o senhor estava falando as questões da aula, né, e os conceitos,
Eu lembrei muito de uma monografia que eu assisti no curso de Direito, que a pessoa apresentou o conceito de genocídio negro, né? E o professor que era orientador dela comentou que esse termo deveria ser tirado porque seria um termo de militância, né? Não seria um termo técnico científico, né? E aí eu acho que às vezes é importante colocar isso que o senhor falou, né? Que é uma questão de disputa também dentro do próprio meio, e que várias vezes algumas questões que a gente coloca e se sente inseguro com o nosso trabalho, né? Elas têm justificação científica, elas têm referencial teórico, já tem trabalhos que colocam isso, e que às vezes eu assim, né, enquanto estudante também, eu sinto que a gente se sente meio prejudicado, né, nessa hierarquia que é colocada de professor e aluno, às vezes, e alguns debates que a gente fica inseguro de falar, às vezes são divergências teóricas, políticas mesmo, né, e que, por exemplo, para esse professor, talvez, progressista e tudo, mas talvez genocídio negro não seja uma questão, mas que é uma questão, tem que ser problematizada, é uma questão científica e é uma questão colocada também pelo movimento negro, e as duas coisas não estão separadas, né? Tipo, essa produção teórica científica dessa intervenção política, né? Aí eu estava pensando um pouco nisso, professor, de que, às vezes, a gente encontra uma resistência na própria academia mesmo a determinados conceitos, né? Não sei como é muito bem nas ciências sociais, mas isso aconteceu no curso de Direito, assim. Mas eu acho que existem ferramentas teóricas, inclusive, para que essas questões sejam levantadas em pesquisa, e é, inclusive, muito pertinente, né? Se não, é como o senhor disse, a pesquisa ela vai ficar, né, como a Messiane colocou, né, vai ficar faltando alguma coisa. Principalmente se você for falar de criminalidade no Brasil, sem falar de raça, isso não existe. Mas é isso. Carolina, é bem isso. E por isso que eu fiz questão de trazer essas questões para discutir elas a partir de uma. Por isso que eu estou discutindo a partir de uma perspectiva de método. Né? Não trouxe os textos hoje para discutir a temática, para discutir o problema em si. Eu trouxe para discutir questões de método científico. Né? É absolutamente evidenciável e demonstrável que o que acontece com a população negra não acontece com a população branca. E isso faz parte das lutas do movimento negro, faz parte das lutas políticas de determinados grupos, faz parte, né, são bandeiras de luta, mas são eventos, são fenômenos sociais evidenciáveis por meio de uma pesquisa científica. Quando você analisa dados de homicídio no Brasil, é impossível, é absolutamente impossível achar que a desproporcionalidade das mortes da população branca e das populações negras, inclusive por atos de intervenção policial, acontecem por mero acaso. Né? É um fenômeno recorrente, é um fenômeno que é possível de você demonstrar quantitativa e qualitativamente. Né? Quando você pega casos de grande repercussão social, como os que eu analisei, as pessoas são brancas, né? O João Hélio era branco, a Daniela Pérez era branca, o Tim Lopes era negro, mas era um funcionário da Rede Globo de televisão. Então, essa posição social, trabalhando por uma grande empresa, de grandes personalidades brancas, né? Então, isso dava ao caso dele uma outra repercussão. Os criminosos, quando eles eram negros, eles não tinham possibilidade de falar com a imprensa, eles eram monstros, né, já a priori, enquanto todos os personagens que cometeram um crime, que eram brancos de classe média, como o Guilherme de Paula e os Nardoni, né, o caso da Isabela, que eu também analisei, também é uma menina branca, todos eles puderam falar com a imprensa, né, e eram tidos como criminosos acima de qualquer suspeita. E por que esses criminosos eram acima de qualquer suspeita? Porque eles eram brancos, em boa parte. Todos eles eram pessoas brancas. Então, mesmo numa amostra muito pequena, mesmo um trabalho qualitativo, era demonstrável. Eu conseguia demonstrar essas diferenças.
Claro que quando eu escrevi a tese, eu tinha muito menos informação, era muito menos... tinha muito menos informação do que eu tenho hoje, que isso que a Messiane chama um pouco a atenção da gente, né? Processo de transformação que passa pelo nosso olhar no momento em que a gente é provocado pelas lutas políticas, pelas lutas sociais. Então, um cientista social, ele precisa ser sensível às lutas sociais, porque elas nos dizem algo sobre a realidade que a gente estuda, né? E independentemente do seu objeto está inserido nessa realidade. Então, se você não está sensível a ela, possivelmente você não vai conseguir ver. Você vai conseguir fazer uma pesquisa que tem ali já o viés das suas leituras, dos seus marcadores sociais, também da diferença, né? Por isso é importante toda a discussão que a gente tem feito sobre a branquitude, como essa branquitude ocupa uma posição dentro do universo científico, né? Então você vai eliminando todas as diferenças para produzir um discurso generalista e essencialista que fala de uma realidade que não existe na prática, porque na prática essa realidade ela é muito mais problemática, ela é muito mais difícil de você viver, né? Você não vive essas coisas. Nós temos posições, e essas posições têm repercussões sociais na experiência social diferente. Então, se eu estudo essa realidade, como é que eu posso ser insensível a essas questões, né? Possivelmente eu vou reproduzir isso que o professor está fazendo, né? A ignorância, ela não é só um privilégio dos bolsonaristas, né? Ela acontece em outras áreas, acontece dentro da ciência. Então, o cara nunca estudou, nunca ouviu falar, tem tanta certeza, né, e tanta arrogância em relação àquilo que ele sabe, que ele vai lá e fala uma besteira, se valendo da posição de professor, né? Então, ele diminui o aluno que está trazendo uma discussão, que está trazendo uma reflexão nova, porque ele é o professor e ele acha que tem essa capacidade de saber dele, já resolveu ali todos os problemas. Então, essa é um processo de deseducação que acontece também dentro da universidade, que deveria ser o local de educar. E educar não é você convencer as pessoas das suas ideias, é você justamente convencê-las do contrário, né? De que vocês podem produzir as suas ideias, vocês podem produzir conhecimento, vocês podem produzir coisas novas que ainda não foram feitas, e é para isso que vocês deveriam fazer, deveriam concluir seus trabalhos, deveriam fazer uma disciplina como a de metodologia. E eu espero que, pelo menos, algumas coisas em relação a isso eu possa estar ajudando vocês com esse processo. Questões? Não sei se respondi, claro. Acho que boa parte do pessoal saiu. Se não tivermos mais questões, eu vou, então, encerrar por aqui hoje, e nós voltamos na próxima quarta com a nossa aula sobre... Só pegar aqui o plano. Sobre a teoria social como caixa de ferramentas. Esse é o texto que eu estou tendo mais dificuldade, porque eu não encontrei ele online. Mas eu vou pensar, não sei como fazer, mas eu vou continuar, vou tentar procurar e ainda colocar no mural. Senão eu vou gravar essa discussão. Eu acho que até vou fazer isso mesmo. Não, mas tá tudo bem. Essa aula 6 aqui que eu vou rever, vou gravar. Tá ok? Então, pessoal, até mais. Uma boa noite. Continuem aí vendo os fenômenos que estão, de certa maneira, produzindo um efeito e que vão produzir um efeito muito significativo nesta experiência chamada democracia. E a gente vai seguindo conversando, tá bom?
Até Tchau, próxima professor. quarta. Até Até quarta. mais, Kelvin. Até mais, Emanuele, Carolina, Jennifer, Thomas, Caio, Messiane.